tanto do Pedro como do Alacian, certo? Tava acontecendo essa aproximação aqui. E o Plata fazia isso aqui, ó. Vai gerar um ambiente de tensão, um clima ruim por algum tempo. Eu acho que seria uma insanidade absoluta se pensar em troca de comando, esse tipo de coisa. Mas digamos que o Felipe, neste momento, não agrada a todos, né? E é uma situação que se reforça a partir de uma eliminação que não estava no roteiro. Assim, quando eu digo não estava no roteiro, o futebol não dá garantias a ninguém. O Atlético Mineiro é um time gigante no futebol brasileiro, mas, eu disse agora há pouco, o Flamengo é superior, tecnicamente, coletivamente, individualmente, tem mais jogadores decisivos, etc, etc. Então as escolhas do Felipe hoje vão ser criticadas, porque muita gente comenta a partir do resultado, né? Tá pouco se importando com o que acontece em campo. O Flamengo perdeu nos pênaltis, isso acontece, mas para uma equipe que se vê como candidata a tudo, é uma eliminação até certo ponto precoce e essas coisas não passam em branco. É verdade. De fato, foi assim, a gente viu os outros dois jogos entre as duas equipes, o primeiro da Copa do Brasil e o do Campeonato Brasileiro, jogos muito táticos e muito travados. O Galo conseguindo anular o Flamengo, e o Flamengo tentando, e o Galo com contra-ataque, ora aproveitando, ora não aproveitando. Hoje foi um jogo diferente. Foi um jogo em que no primeiro tempo o Flamengo conseguiu jogar, e no segundo tempo o Galo se viu obrigado a jogar e foi pro jogo, né? O Galo poderia ter empatado o jogo nos 90 minutos e poderia ter resolvido o jogo no tempo normal, e seria algo justo pelo que foi o segundo tempo. Mas não foi assim que a história escreveu, e de fato nos pênaltis... Sem aparecer, você consegue fazer um extra copiando e colando notícias do Flamengo. Clica no link que eu deixei na descrição antes que ele saia do ar. Era uma disputa, e a gente até conversava nos bastidores, na redação, no camarim, acompanhando, se preparando para o programa Vem dos Pênaltis, que era uma disputa de dois goleiros que são especialistas na missão de tapar penales, né, de defender pênaltis, o Agustinho Rossi e o Everson. Cada um pegou um. A questão é que o Flamengo errou dois, porque o Wallacian bateu na lua, bateu mal. Logo o Wallacian, que foi um personagem da polêmica do primeiro jogo. Mas a gente tem que falar da classificação do Galo. A gente tem que falar da figura do Everson. O que eu achei interessante foi a movimentação do Pedro. A movimentação do Pedro eu achei muito interessante. Eu não gosto, tá? Mas estava dando certo. O importante é isso. Eu não gosto, mas estava dando certo. Estava dando certo. Né? E depois ele simplesmente, acabou com tudo. Né? Acabou com tudo. O que é que vinha acontecendo, cara? Deixa eu pegar aqui. Ó, vou pegar o 7 aqui, né? Que era o Cebolinha. Vou pegar o 9 aqui, que é o Pedro. Vou fazer aqui o Alacian aqui, vou pegar com 12 aqui, o Alacian, né? E o Plata. Vou fazer o Plata aqui, 11. Tava aqui. O que é que vinha acontecendo, que eu vinha falando, que vinha acontecendo, o porquê tava acabando com os extremos. Os extremos estavam pegando essa bola aqui, ó, muito aberto, tá? Aqui, o Cebolinha, o Samuel Lino, tava pegando aqui muito aberto, isolado. O que acontecia? O cara ficava entre 3, 4 jogadores aqui que fechava. Os caras fazem o balanço, né? Pra onde a bola tá indo. A marcação. Os caras não tinha como vir pra frente, não tinha como passar. Voltava a bola pra trás. O Felipe Luiz, no primeiro tempo, ele resolveu esse problema. E como que ele resolveu esse problema, cara? Em vez do jogador receber a bola aqui em cima da linha, o jogador tava fazendo isso aqui, ó. O jogador tava fechando. Então... o que aconteceu? Aconteceu a aproximação, tanto do Pedro como do Alacian, certo? Tava acontecendo essa aproximação aqui. E o Plata fazia isso aqui, ó. O Plata fazia isso aqui. Então fechava aqui, ó. Tinha mais aproximação. E quando se tem essa aproximação, você tem mais criação de jogadas. Você tem triangulações, né? O Pedro pode, como eu vinha falando, segura muito a marcação, gera espaço. Às vezes mesmo não participando, com a bola no pé. Pedro muito importante no jogo, muito importante, né? E aí acontecia isso aqui. Tinha essa aproximação dos jogadores, correto? Do mesmo lado, quando o Plata vinha para receber a bola, vinha para se receber aqui dentro, Pedro mais o Alacian se movimentava. O que acontecia, cara? O que eu gostei disso aqui, tá? O que eu gostei? Tanto o camisa 9, que no caso ele começou com o Alacian, né, fazendo de Arrascaeta, só que isso durante o jogo foi tudo modificado. O Alacian e o Pedro, eles não estavam
eles não estavam precisando fazer uma movimentação muito extensa pro lado de fora, né? Que no caso, se esses extremos aqui, se os pontas eles ficam abertos, aí esses jogadores aqui, eles, para se aproximar, para fazer a jogada, para não deixar eles isolados, eles precisariam fazer uma movimentação mais extensa para dentro, tá? Então, os ponta, os atacantes de lado, fazendo isso aqui, eles estão se aproximando e fica uma movimentação mais confortável para esses jogadores aqui, ó. Tava dando certo, o Flamengo tava conseguindo criar algumas jogadas. A de Pedro me surpreendeu, a movimentação de Pedro, porque o Pedro tava sendo camisa 10. O Pedro não tava jogando de novo, o Pedro tava sendo camisa 10, cara. Se você reparar e assistir o primeiro tempo, você vai ver que o Pedro era o camisa 10 do time, tá? O Wallace teve muitas bolas que o Pedro recebia aqui, o Pedro vinha buscar essa bola aqui, tá? O Cebolinha estava aqui na frente, o Wallace aqui na frente, e muitas das vezes o Plata também estava mais à frente. O Pedro era o cara que vinha buscar para armar a jogada. O Pedro foi o cara que menos pisou dentro da área, se brincar, cara. Eu vi mais assim o Plata, o Cebolinha, o Wallace, o Cebolinha pisando dentro da área do que o Pedro. Teve aquela chance lá que ele perdeu, não costuma perder, né? Mas ali o cara não tá fazendo um gol, então o cara fica ansioso e, né, era para dar uma chapadinha. Pegar com o lado do pé, ele foi lá e colocou força na bola, né? Pegou do peito do pé e colocou força na bola. Cara, muito ansioso, não tem costume. Mas o Pedro tava muito bem no jogo, cara. Tava fazendo esse papel aqui muito bem, porque tava segurando a bola, tá? Tava puxando, segurando os zagueiros dos caras, ó. Puxando o zagueiro, tá? Abrindo, gerando espaço aqui, ó. Tava puxando o zagueiro. O volante dos caras ficava na cola. Então tava puxando o zagueiro, entendeu? E que gerava espaço, né? Gerava espaço. O que aconteceu no segundo tempo, cara? Ele bagunçou tudo. O Felipe Luiz bagunçou tudo, tá? Ele tira o Pedro e coloca o Arrascaeta, não foi isso? Tira lá o Plata e coloca o Samuel, o Saul. O Samuel Lino entra aqui, né? O Samuel Lino entrou aqui, na de Cebolinha. Perdeu isso aqui, cara. Primeiro, Arrascaeta, né? Que muitos falam aí que... Eu falo, mas muitas pessoas não acreditam, né? Que o Arrascaeta hoje, tá? O Arrascaeta hoje, ele taticamente, tecnicamente, ele é muito abaixo, cara. Tá muito abaixo. Ele influencia pouco no jogo. O problema é que Felipe Luiz, quando ele tá dentro do jogo, quando o Pedro não tá, o Felipe Luiz monta o esquema para jogar através de Arrascaeta. Arrascaeta, por ser um jogador muito inteligente, que ocupa bem os espaços, ele chega para finalizar, né? Ele tem a oportunidade de chegar para finalizar. Ele é um cara que mapeia muito bem o jogo. Porém, é um jogador que, tanto mesmo com a bola no pé, como sem a bola, tá ajudando muito pouco o Flamengo, cara. Muito pouco mesmo. Não é um jogador que não tá criando jogadas, tá? É um jogador que tá driblando muita gente. A mesma coisa que o Flamengo, quando fica com a bola, que ilude muitas pessoas, né? Só que taticamente o Flamengo não produz pouco. Só que a galera acha que o Flamengo tá dominando o jogo por manter a posse de bola, né? Só que às vezes o adversário ali tá confortável. O adversário é que tá dominando o jogo, porque ele tá na estratégia dele tranquilo e vai chegar e vai finalizar do mesmo tanto que o Flamengo, até mesmo ganhar o jogo, como já aconteceu várias vezes, né? E no caso do Flamengo, acaba que iludindo muitas pessoas, porque taticamente o Flamengo não consegue produzir. A Arrascaeta é a mesma coisa. Aí faz alguns lances de efeito, né? Consegue sofrer uma falta ali, a galera, tá jogando demais, faz um gol, pronto. Foi o craque foi o craque do time, mas não produz, cara. Não é um cara que não tá produzindo, e sem a bola também não ajuda na marcação. É um cara que sem a bola não tá ajudando, tá? Então, e esse jogo foi a prova disso, tá? O Pedro tava descendo muito, tava fazendo muito, tava segurando o zagueiro aqui, ó. O zagueiro tava vindo, tava abrindo, Pedro segurava, né? O volante que vinha tomar conta de Pedro. O que aconteceu? Quando o Pedro saiu, a Arrascaeta entrou. Os zagueiros avançaram. O Saul aqui, que ele colocou, não pode estar colocando. Ele matou esse lado aqui do campo, né? Tanto o Plata como o Plata tinha a questão da ofensividade, né? É um cara que atacava. Ele também é um cara que recompõe muito bem, que fecha os espaços muito bem, o Plata, né? Ele fechava aqui os espaços muito bem, tinha uma recomposição boa. Quando ele bota o Saul, cara, perde a profundidade, perde o ataque,
Perdeu, cara. Simplesmente perdeu. É um jogador que não tem velocidade, que não tem um drible, que não parte pra cima. Então ele perdeu. Então esse lado aqui ficou nulo do Flamengo. Esse lado aqui, ó, ficou nulo. Ficou nulo. Então o zagueiro, o lateral que tava aqui do Atlético Mineiro, ele começa a ganhar espaço, começa a subir. O zagueiro começa a ganhar espaço. Então o Atlético começa a dominar o campo. Então isso aqui ficou nulo, tá? Ficou nulo. O Arrascaeta, a mesma coisa. A Arrascaeta começa a fazer as movimentação e tira a aproximação do quê? Do extremo. Então o extremo começa a ficar isolado. O Samuel Lima até tentou entrar muito para dentro aqui, ó, para buscar a jogada, para se aproximar. Só que a verdade é que ele não pode estar fazendo isso muito aqui, né? Fechando muito o meio de campo. E teve lances lá que ele fechava muito o meio de campo. E o Arrascaeta não tinha essa aproximação com ele. A Arrascaeta não buscava essa aproximação do lado aqui dele, que não buscava essa aproximação. O Alacian já estava cansado, também não tinha mais, perdeu a aproximação. Então ficou nulo, tanto esse lado aqui ficou nulo, como esse lado aqui, com a entrada de Arrascaeta, ficou nulo. E aí vem outro porém, a zaga já começa a ficar mais à vontade, porque a Arrascaeta não é o cara que segura a bola, igual o Pedro estava fazendo, o pivô, o que segura o zagueiro aqui, né? A Arrascaeta já um cara mais leve, um cara que uma movimentação mais extensa, porém é um cara que dá muita liberdade para o zagueiro, porque o zagueiro pode ficar no X1 com ele. Por ser um jogador, né? É um jogador bem técnico, só que é um jogador fisicamente mais fraco. Então o zagueiro fica à vontade com ele aqui no X1. É um cara que não tem velocidade para partir na frente do zagueiro, para o zagueiro se preocupar, né? Para ter uma cobertura. Então fica muito mais à vontade com ele aqui. O volante, né, o volante do Atlético, vou pegar esse camisa 2 aqui, ele fica muito mais à vontade para subir, né? Diferente, igual o Pedro tá. Por isso que eu falo, cara, se o Pedro tiver, mesmo se ele não tiver jogando, não tiver participando, ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele chama a atenção dos marcadores e isso gera espaço para os outros atacantes do Flamengo, até para os outros meios de campo, né? E o Pedro estava jogando de camisa 10. Tava jogando de camisa 10 nesse jogo. E aí vem o meu questionamento, né? Vem o meu questionamento. Ainda não consegui entender o porquê que o Felipe Luiz não consegue armar o time para Pedro. Ele coloca Pedro para jogar para o time, coloca Pedro para armar a jogada para os outros atacantes, né, do Flamengo. Ele faz isso como no jogo de hoje foi isso. O Pedro estava aqui, né, fazendo essa jogada aqui para os outros atacantes do Flamengo, né? Quando a Arrascaeta entra, ele faz totalmente o inverso. Os atacantes que ele precisa, né? Ele coloca o time para criar para a Arrascaeta, né? É tanto que a Arrascaeta faz essa movimentação, é o cara que pisa na área. A bola vem aqui na linha de fundo. Quem está aqui na área para finalizar é a Arrascaeta, né? A jogada é toda em cima de Arrascaeta. É buscando a finalização de Arrascaeta. Mas com Pedro ele faz totalmente o contrário, cara. Ele tira Pedro dentro da área. E se ele fizer o que ele faz com a Arrascaeta, se ele fizer para Pedro, eu tenho certeza que Pedro vai fazer o triplo de gol que a Arrascaeta faz. É certeza, tá? Certeza que Pedro vai fazer o triplo de gol que a Arrascaeta faz.